Hoje eu vou resolver o seu problema de uma vez por todas. É muito comum dos professores com a melhor das intenções, por favor, professores, não fiquem bravos comigo, eu entendo, eu sei, eu entendo a intenção que tá por trás do que você tá querendo dizer, tá? Mas os professores vão com toda a boa intenção e falam pro aluno, não, mas é porque você tá pensando em português, você tem que pensar em inglês. E o aluno fica completamente perdido. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe como pensar em inglês, ele não entende como pensar em inglês. E a maior parte dos professores tenta, da melhor forma possível, explicar o que é isso, de pensar em inglês que ele quer dizer, mas, no geral, a gente falha. Os professores falham em explicar e os alunos ficam igual barata tonta, tentando descobrir como que faz uma coisa se ele só consegue pensar em português. Então eu vou te explicar o que está acontecendo na sua cabeça. Você foi lá, conversou, você é aluno, foi lá, conversou com o professor, né, na sua dor lá, que você não tá conseguindo aprender, você não tá conseguindo pensar em inglês, você não tá conseguindo. Você foi lá, conversou com o professor e ele te deu essa dica de você tem que pensar em inglês, você tem que pensar em inglês. Agora vamos dizer que eu falasse pra você tem que pensar em grego. Ou você tem que pensar em Punjabi. Ou você tem que pensar em japonês. Só porque eu falei você tem que pensar em grego, ou você tem que pensar em Punjabi, ou você tem que pensar em japonês, pronto. Virou a chavinha na minha cabeça, professora. Eu estou pensando em japonês, mágico. Gente, é lógico que se eu falar pra você, mesmo que eu falasse pra você, assiste TV em japonês o dia inteiro, que você vai começar a pensar em japonês. Gente, o tempo que isso vai demorar é enorme, porque eu posso escutar a pessoa falando japonês o dia inteiro. Pra mim, aquilo lá é um monte de som aleatório. É tipo você pedir pra eu falar com um golfinho. Ele tá lá fazendo os barulhos dele, mas eu não tenho a menor ideia do que aquele barulho significa, entendeu? É isso. Então, por que a gente fica insistindo nessa coisa de tipo, você tem que pensar em inglês, você tem que pensar em Punjabi, em japonês? O seu cérebro não vai conseguir decifrar aqueles sons se ele não conseguir associar aqueles sons a alguma coisa, a algum significado, a alguma palavra, ok? Os sons por si só, gente, se você parar pra pensar, é uma coisa muito doida que a gente faz uns barulhos e a outra pessoa entende a gente. Para pra pensar. Tipo, é como se os carros se buzinassem de um jeito diferente, o outro carro entendesse. É muito doido, vamos combinar. Se você simplesmente tentou ficar pensando em inglês e tal, eu quero falar tal coisa, mas eu vou ficar tentando pensar essa tal coisa em inglês. Você não vai conseguir pensar essa tal coisa em inglês. Sabe por quê? Porque no seu cérebro, vamos falar de cognição, ok? Vamos falar de cérebro. No seu cérebro, você tem muito mais palavras, formas de falar, técnicas para usar a sua língua nativa, você que é adulto ou você que é adolescente. Você tem muito mais técnicas, muito mais formas de usar palavras e você tem muito mais palavra do que você tem em inglês. Então vamos dizer que do seu cérebro inteiro você tem uma gama enorme de palavras em português. E você tem só uma bolinha aqui, só um tantinho assim de inglês. Quando você tenta se comunicar com alguém, você às vezes quer falar uma coisa que está fora dessa bolinha de inglês que você tem na sua cabeça, dessa quantidade de conteúdo que você tem na sua cabeça. E não tem raio que o parta. Raios e trovões! Que vai fazer você falar aquela frase mágica, linda, maravilhosa, que você usou milhões de palavras sofisticadas do português em inglês, se você não tem vocabulário para isso, se o seu conhecimento da língua é reduzido e é limitado. Como que você vai fazer isso? Tipo, literalmente a gente tá pedindo um milagre, às vezes, sabe? Você tá querendo um milagre, querendo pensar em inglês de coisas que são tão complexas, coisas que às vezes são tão difíceis, às vezes até da gente expressar na nossa própria língua nativa. Então, isso que eu acabei de explicar pra você resume um pouco de por que não dá pra você simplesmente pensar em inglês. Porque você não tem ainda vocabulário, você não tem gama de vocabulário para falar certas coisas. Compara, por favor, com uma criança pequena. Se você já conheceu ou teve filhos ou alguma coisa assim, mesmo na língua nativa dela. Às vezes a criança, ela começa aprendendo a chamar o cachorro de au-au. É au-au, au-au, au-au. E um dia ela aprende que o au-au chama cachorro. E aí ela começa a tentar falar cachorro. E muitas vezes vai sair cachorro, 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 cachorro. Alguma coisa assim bem fofinha que a gente acha lindo porque é neném, né? Porque se fosse um adulto falando cachorro, você olhava pra ele tipo... né? Se ele estivesse falando sério, que nem o bebê fala. Óbvio que a gente às vezes fala cachorro porque é fofinho. Mas você vê que o neném, ele vai construindo a gama de vocabulário dele. E mesmo uma criança de 4, 5, 6 anos, você não vai sentar e discutir física quântica com essa criança. Ele não tem vocabulário, ele não tem gama, ele não tem compreensão sobre aquilo tudo. E a gente entende tudo isso. Por que quando a gente tá aprendendo uma segunda língua, a gente quer simplesmente virar uma chavinha, a gente acha que é um botão, vou apertar aqui,
Pronto, minha cabeça mudou toda pra inglês porque eu aprendi a falar hello, how are you? Não vai. Você não vai magicamente pensar em inglês porque você aprendeu a falar hi, how are you, hello, how are you. Você não vai de repente começar a falar assim, não, mas a ciência tem descoberto grandes avanços para a medicina e o desenvolvimento de membros artificiais. Você não vai falar isso com uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade. Você vai explicar de outra forma que ela consiga entender. Você não vai conseguir falar uma frase desse tipo em inglês do nada se você não tem vocabulário para isso. E aí reside a frustração. O aluno, muitas vezes, está vindo, participando da aula, querendo falar uma coisa que em português para ele tem total controle de falar aquilo. Ele tem capacidade linguística de falar aquilo em português. Ele quer falar exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, em inglês. Mas não dá. Porque você, meu amor, aluno, você ainda não tem essa mesma gama de vocabulário nas duas línguas. E você vai ter que aceitar isso. Quando o seu professor, na melhor das intenções, fala você tem que pensar em inglês, ele tá querendo tentar te dizer para você usar aquele grupinho de palavras que tá lá no seu cérebro, que você tem acesso para se comunicar, em vez de tentar puxar uma informação totalmente fora ali no português para se comunicar. Mas eu sei que é irresistível. Você quer falar um negócio? Você quer falar um negócio? Eu quero falar, professora, mas eu não sei falar. Como é que eu faço? Aí a gente entra no como é que eu faço. Como é que você faz? Você vai, toda vez que você perceber que você quer falar um negócio, mas você não sabe falar, não vem nenhuma palavra na sua cabeça em inglês, isso quer dizer que você não sabe essa palavra em inglês. E você acabou de descobrir que você não sabe. E eu tô feliz com essa cara de idiota aqui, feliz, porque descobrir que você não sabe é o primeiro passo para você passar a saber. Você descobriu que você não sabe? Ótimo! Agora você vai usar uma ferramenta, você vai procurar o seu professor, você vai perguntar pra ele, eu queria falar tal coisa. Como que fala tal coisa? E aí o seu professor vai te ensinar, ou você vai procurar na internet, você vai usar o Google, você vai usar dicionários, você vai usar todas as ferramentas que você puder pra tentar descobrir como falar aquilo. E aí, ao longo que você for descobrindo como falar as coisas que você queria tanto falar, mas não sabia falar, mas não sei o quê, você vai aumentando a sua gama de vocabulário. Great success. Agora, tem umas dicas essenciais que vocês precisam seguir. Se você é um aluno mais básico, pensa sempre em começar a expandir a sua gama de vocabulário com palavras concretas, utilizando a associação de imagem. Então, por exemplo, vamos dizer que você acabou de aprender a palavra health, ok? Health. E é uma palavra difícil para você. E você, às vezes, é difícil de pronunciar, é difícil de escrever, ela é toda uma palavra difícil, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou aprender essa palavra? Joga no Google, assim, health, mas você não vai procurar definição, nada disso. Você vai clicar em imagens. E você vai associar aquela palavra e aquele som àquele tanto de imagem. Então vai aparecer médico, vai aparecer comida saudável, fruta, legumes, essas coisas, né? Vai aparecer gente fazendo exercício, porque health é um conceito que engloba tudo isso, né? Saúde engloba tudo isso. Engloba a coisa dos hospitais, dos médicos, do tratamento, engloba você se alimentar bem, engloba você fazer exercício, praticar atividade física, né? Engloba saúde mental, engloba tudo isso. E aí, quando você vê todas aquelas imagens, você vai começar a associar aquelas imagens com aquela palavra. Você pode escrever ela e colocar um monte de imagem junto, você pode fazer uns desenhos, pode fazer do jeito que você quiser. Mas quanto mais básico você for, melhor é que você use imagens para associar palavras e crescer esse seu vocabulário. Isso vai te ajudar cada vez mais a ter consolidado na sua cabeça uma imagem mental que vem quando você escuta uma palavra. Esse é o passo número 1 para quem é básico. Para quem é intermediário, você vai começar a expandir esse vocabulário pensando em palavras relacionadas, ok? Então, uma palavra relacionada. Relacionado a health, eu tenho doctors, nurses, healthy food, vegetables, fruit, exercise, fitness, gym, workout. E aí, ó, eu comecei a construir toda uma gama de vocabulário que se associa a health. E isso vai me ajudar cada vez mais a ter uma abrangência maior. Então, se eu aparecer e se eu ver num texto, I'm going to work out, aí você vai pensar, eu vou trabalhar? Não, porque eu já lembro que health tinha a ver com exercise tinha a ver com workout, e aí eu vou criando essas associações. E aí, quem sabe, com o passar do tempo, eu vou começar a conseguir pensar nessas palavras direto em inglês, porque elas já fazem parte da minha gama de conhecimento, tá? E lógico que
quanto mais você for aprendendo e for pegando essas coisas, mais você deve modelar frases. Pega uma frase pronta, que nem essa que eu falei. I'm going to work out tonight. E aí você pode ir trocando isso por várias coisas. I'm going to exercise tonight. I'm going to swim tonight. I'm going to sleep tonight. Várias atividades. Conforme a gente vai modelando frases, vai ficando mais fácil pra gente conseguir pensar numa frase inteira na nossa cabeça em inglês. Então você vai ter que pegar vários modelos, você vai ter que pegar vários exemplos e você vai ter que principalmente ter paciência com você. Eu sei que é a última coisa que o aluno quer escutar, né? A gente quer escutar do professor que tem uma mágica, que o professor tem o toque de Midas do inglês, que ele vai encostar em você e porque ele encostou em você, você fala inglês. I know Kung Fu. Show me. Quem dera, se eu tivesse toque de Midas do inglês, eu tava trilhardária, né? Mas de verdade, do fundo do meu coração, não existe isso de você tem que pensar em inglês. Você nunca vai conseguir pensar em inglês antes de você ter o vocabulário para conseguir expressar aquilo em inglês. Você não vai. Simplesmente não vai acontecer, vai vir em português porque você quer expressar uma ideia elaborada e você não tem palavras suficientes para fazer isso em inglês. Você não tem. Então, o maior desserviço que a gente às vezes faz pro aluno é, em vez de falar pro aluno, pô, você tem que aumentar a sua gama de vocabulário, você quis falar uma coisa que você ainda não sabe falar em inglês, a gente fala pro aluno, não, você tem que pensar em inglês. E se você é professor, deixe isso mais claro. Se você está assistindo esse vídeo, não me odeie, por favor, tá? Deixe mais claro para o seu aluno o que você quer dizer quando você fala em pensar em inglês. Porque o aluno passa por uma sensação de frustração, ele passa por, às vezes, um ódio de si próprio. Ele fala, nossa, será que eu sou o único que não consigo pensar em inglês? Desgrama! E não é culpa dele. Ele precisa expandir o vocabulário dele. E às vezes, pra gente tentar estimular o aluno, a gente evita de falar essa verdade, que é, olha, você precisa aprender mais vocabulário para você conseguir falar isso que você queria dizer em inglês. Eu acho que você precisa se dedicar mais, que é uma coisa que às vezes o aluno não quer ouvir. E a gente acaba falando essas coisas, tipo, você precisa pensar em inglês. E não ajuda ninguém. Então, eu espero que você tenha entendido, de verdade, que não existe isso. Não existe. Eu tô fazendo aqui um heart to heart com vocês. Não existe isso de pensar em inglês. A não ser que você já tenha vocabulário suficiente para pensar sobre aquela resposta, sobre aquele contexto, sobre aquela pergunta, sobre aquilo que você tá falando em inglês. Acho que eu consegui passar meu ponto. Espero que ninguém esteja me odiando agora nesse momento, mas se você tiver, eu trouxe verdade. Sinto muito que você me odeie, mas eu tô falando a verdade aqui. E se você entendeu e você finalmente falou assim, caraca, é por isso, moleque! Não tô acreditando! Agora eu entendi. Eu não consigo pensar em inglês porque eu não tenho vocabulário. Não tenho palavras. Não tenho palavras para pensar nessa língua. Eu preciso aprender palavras. Eu preciso aprender vocabulário. Se você entendeu isso, finalmente entrou na sua cabecinha e você vai se dedicar a aprender vocabulário, coloca aí nos comentários, hashtag aprender vocabulário. Eu vou adorar. Tenha muita hashtag aprender vocabulário. E até compartilha aí nos comentários como que você tá aprendendo esse vocabulário, se as dicas que eu dei aqui te ajudaram a aprender vocabulário. Dá aquele like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz os bragadete e tudo, que eu vou estar aqui sempre falando de inglês e falando sobre IELTS em inglês e um pouquinho de Canadá pra vocês.